Vou gravar aqui o vídeo mostrando o Bolt Cutter aqui da Marvel, o KTC que é feito pela Keiba, os dois aqui da HK Porter, o da Snap-on, Knipex Cobalt e o Sargent. O Sargent é um modelo um pouco diferente. E para isso a gente vai cortar isso aqui, é um arame, né? É um arame que eu acredito que deve ter mais ou menos, eu não tenho um paquímetro aqui para medir, mas deve ter mais ou menos uns 2 milímetros, 1,5 milímetro, 2 milímetros por aí. Então, começar com o Cobalt. O Cobalt ele tem esse sistema aqui, né, essa característica de ter umas ranhuras aqui entalhadas a laser nos gumes para evitar que a peça escorregue e uma relação de alavancagem muito alta em um projeto compacto, aço de boa dureza. Então ele corta, vamos dizer assim, corta fácil por causa da relação de alavancagem. É um bom projeto. Uma das melhores ferramentas que a Knipex faz. Porém, ele também tem algumas limitações, né? Apesar dele ser compacto, a gente tem um pouco de dificuldade em alcançar regiões ali, espaços confinados, devido à configuração de abertura dele, né? Então, a gente consegue segurar ele com uma mão numa boa, mas na hora de entrar em um espaço é um pouco difícil. Mas, no geral, é um excelente cortador. Vou cortar aqui um pedaço de abraçadeira. Corta bem. Legal. Esse aqui da Snap-on, acredito que seja dos anos 70 ou 80, esse exemplar em específico. Porém, esse projeto já existe, eu acho que desde os anos 50 ou 60, que eu já vi nos catálogos antigos. Ele tem os gumes desencontrados propositalmente, aquele mesmo sistema que eu já falei aqui do HK Porter, da Tripix, né? Um gume está aqui e ele não faz o encontro perfeito. Ele é desalinhado, de propósito, ele encontra assim, ó. O da Snap-on, o HK Porter e o Tripix. Por que ele faz esse encontro desalinhado, né? Para gerar ele vai fazer um processo de corte por deformação, tensionamento, vai criar dois vetores de força opostos. Isso vai causar um tensionamento no material e então a ruptura. Diferente de apenas esmagar. Quando a gente tem dois V's aqui se encontrando, ele faz só uma deformação plástica aqui e aqui, mas não causa aquela ruptura. Quando a gente faz isso aqui, não. Ele deforma de um lado, deforma do outro e cria um vetor aqui de separação que faz aquele snap. Na prática, né? Então, mostrei o Cobalt, olha aqui o Snap-on cortando. Tá vendo como é que ele faz o snap? Muito eficaz no corte. E esse daqui a gente tem que pré-armar ele, igual um bolt cutter mesmo. E vantagens, quando ele está aberto, ocupa muito pouco espaço, a gente consegue chegar em lugares apertados. Então isso é muito bom para um mecânico de aeronaves, quem precisa de chegar ali num lugar difícil para cortar ali um cotter pin, né, um pino de contenção, por exemplo. Você chegou ali e mesmo aqui na ponta ele vai cortar bem, ó. Então, Snap é um projeto fabuloso. O da Knipex comparado com o da Snap-on, olha aqui, o da Snap-on e o Knipex. A questão que eu falo da abertura, da configuração de abertura.
Olha como é que o da Knipex tem um ombro grande e o da Snap-on ele é estreito. Ele entra em lugares, né? E ele tem esse batente aqui que a gente cola. Quando a gente vai cortar um parafuso, por exemplo, a gente aumenta esse batente para deixar uma distância e ter um alívio de tensão. Isso vai evitar os gumes lascarem ao cortar um parafuso, cortar um objeto de diâmetro maior. HK Porter, mesmo sistema aqui da Snap-on. HK Porter, especialista em bolt cutters. Esse daqui é a versão para corte em espaços estreitos e muito bom. A gente pode fazer mais um corte aqui. Esse daqui então é o de corte em alcance. Chega em lugares difíceis, ele é angulado e tem o mesmo sistema de gumes desencontrados ali da Snap, um pouquinho diferente. E esse daqui também é um HK Porter. Esse daqui aguenta cortar um diâmetro maior, tem mais alavancagem e você vê que ele corta esse arame aqui, a gente nem sente. Esse aqui ele corta muito fácil. E esse gancho, depois eu explico mais sobre ele, para a gente não perder o foco aqui. Esse da KTC também é um projeto incrível. Tem os gumes desencontrados, parecido com o da Snap, um pouco diferente. Feito pela Keiba, projeto da Keiba, marca KTC. Corte simplesmente absurdo. Ó, muito bom. Extraordinário. Agora, esse, só cortar um pedaço, aproveitar aqui, e fica mais fácil de mostrar. Agora eu quero mostrar esse aqui da Marvel. Esse daqui é feito para cortar cabo elétrico, né, de fios sólidos. Então você vê que, olha essa relação aqui, ó, de abertura do cabo e abertura dos gumes. Quanto mais distoante, quanto maior for essa relação aqui de abertura, né, vamos colocar em linguagem simples. Quanto maior for essa distância aqui que o cabo abre, quanto menor for a distância que os gumes fecham, maior vai ser a alavancagem. Assim acho que fica fácil para todo mundo entender. Então, aqui, ó, em um arame, pegar, fazer o corte aqui. A gente pode cortar até 7 milímetros com esse alicate. A gente nem sente força, né? De todos aqui, o que mais tem alavancagem disparado. Perto do fulcro aqui, então, ó, eu tô só com a pontinha dos dedos, tá vendo? Aqui, ó, né? Uma pontinha de cada dedo, mais uma vez aqui, a gente vê, na ponta do alicate aqui, onde a alavancagem é menor, e mesmo assim, muito fácil de cortar. E para cortar um objeto maior, só prender ele um pouquinho aqui. Estou usando a própria bancada aqui como apoio, ó, só para ele prender o fio. Num fio maior, a gente pode vir aqui com as duas mãos, fazer isso aqui, né? Então, é um super cortador esse Marvel. E um outro interessante é esse Sargent. Aqui ele também tem um sistema de multiplicação. Multiplica, se eu não me engano, 25 vezes. Eu acho que nesse modelo maior são 23 vezes a força. Também corta muito fácil esse tipo de arame aqui. Ele é feito num aço mola, gumes do tipo faca e bigorna. E aqui a gente tem um alicate paralelo. Vantagens do alicate.
Esse alicate aqui não tá duro, ó. Manejo super suave. Não era assim quando chegou. Ele tem que ser preparado, porque isso aqui ficou mais de 50 anos guardado na caixa. E depois de fazer o preparo dele, aí sim ele tá legal para usar. Vantagem do mordente paralelo, a gente tem uma pegada uniforme aqui em toda a peça. Mordentes cruzados, aço mola, de muito alta qualidade, feito nos Estados Unidos nos anos 60 ou 70, esse aqui. O fio passa por dentro dele, pegada paralela, então isso aqui é muito bom na hora de tracionar. Imagina, você pega um arame aqui e vem puxando aqui, né? O arame passa por dentro, ele ainda tem esses entalhes aqui, um lado é liso, outro lado é entalhado. Então a gente consegue dobrar aqui, ó, pegar um arame, dobrar, torcer e cortar esse arame aqui com facilidade. Então esses daqui são os bolt cutters, né? Então, maior alavancagem, Marvel, capacidade. Isso aqui a gente tem praticamente um bolt cutter compacto, que é a proposta dele. Aqui o KTC, feito pela Keiba. Isso aqui é precisão de corte. E aço aqui é SK85. Esse é a solução completa para trabalhar com arame. Não só arame, muito versátil, né? E esse daqui também feito específico ali para cortar arame, cabo, né? Alavancagem muito alta, gancho aqui na hora, ajuda na hora de laçar aqui uma peça. Você vem com esse gancho aqui, ele te auxilia na hora de chegar em um lugar difícil, e também para extrair grampo de cerca. Encaixa ele aqui debaixo do grampo de cerca e faz a alavanca aqui, ele puxa o grampo de cerca. Então esse HK Porter, esse gumes desencontrados, chega em lugares estreitos, alavancagem muito alta. Snap-on dispensa comentários. Aqui. E o Knipex Cobalt também, alavancagem boa e é fácil de encontrar aqui no Brasil, né? É uma solução mais acessível assim para o pessoal aqui. E ainda assim, bom, né? Não chega a ter aquela precisão do Keiba. O Keiba é muito mais... Ó, o Keiba é absurdo. Mas cada um vai ter suas vantagens, né? Então acho que deu para ter uma noção sobre esses alicates aqui. Vamos chegar todo mundo aqui.